Então, bora falar de um assunto aí que eu demorei para falar para vocês, da categoria C mais E. Será que eu tirei a minha habilitação ou não? Bora lá então? Bem-vindo, gente, a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu irei falar para vocês sobre a categoria C mais E, né, que eu acabei tirando a C, trouxe aqui no canal, falando para vocês como foi o processo, já falei dos gastos também para vocês. E lembrando que eu tirei no ano de 2025, então agora estamos em 2026, então provavelmente os valores já tenham mudado aí. E sim, gente, eu tirei a minha habilitação C mais E. E aqui tá minha habilitação, muito feliz com essa conquista, gente, mais uma. Mas bora falar também os acontecimentos até eu chegar nessa habilitação. Bom, gente, eu demorei aqui para vir falar no vídeo para vocês, não trouxe antes, porque, gente, quando eu tirei a minha habilitação, aconteceram os imprevistos aí que eu não esperava e me deixou muito chateada porque eu acabei reprovando na minha prova. Então, assim, eu fiquei muito frustrada, gente, muito triste mesmo. Achei que eu era incapaz e aquele milhões de sentimentos, né? Porque além de só mudar de carreira, de profissão, também tinha um sonho ali, né? Sabemos, né, que a vida de caminhoneiro não é fácil, não vamos romantizar, mas eu precisava disso para poder sentir realizada em todas as áreas da minha vida. E era aquele sentimento desde criança, como eu já falei no outro vídeo para vocês. Então eu precisava, nem que dure aí um ano ou um pouco mais, mas eu precisava disso. Bom, e como Portugal me deu essa oportunidade de poder realizar esse sonho, então cá estamos nós aqui realizando. Mas bom, gente, então eu reprovei, fiquei muito triste, fiquei muito chateada mesmo, muito mesmo, fiquei mal, bem deprimida, vocês não têm noção de como eu fiquei. E eu tava muito nervosa no dia, muito mesmo, só falar prova acabou pra mim, pronto, eu já fico nervosa. Mas coisas que assim acontecem e a gente não pode ficar do jeito que eu acabei ficando, né? É assim, se não deu uma vez, tenta outra e vai indo, só que não é só ir lá e refazer, né? Você tem que pagar, você tem mais o custo, né? Além de todo o processo, você tem o custo da reprova. E a reprova, gente, foi bem assim, foi uma coisa simples, sabe? Mas o nervosismo te deixa assim cega. Você acaba não percebendo o que tá acontecendo à sua volta. E nas aulas eu tava muito bem. Eu tava conseguindo fazer a manobra, tudo certinho, de alinhar ali o caminhão quando desengata. E na hora da marcha atrás também, quando só tava o cavalinho solto, eu tava tendo também dificuldade na marcha atrás, com reboque e tudo, porque é diferente de carro, né? Você tem que virar o volante do contrário, então eu me perdi um pouquinho nisso e eu fiquei com mais medo de fazer a marcha atrás, que é a ré, que fala aí no Brasil. Aqui fala marcha atrás. E no fim não foi nem isso que eu acabei reprovando. Foi assim, gente, foi no início da prova, pra vocês terem noção. Então, por isso que eu fiquei tão frustrada. Só que eu tinha feito todo o procedimento que você tem que fazer, que eu vou deixar também aqui no vídeo para vocês verem tudo certinho, qual que é o processo. É só você seguir ali tudinho que você dá certo. Bom, e como é esse procedimento todo, gente? Então, você vai começar travando o caminhão, depois indo pra patola, que é onde você vai estabilizar todo o caminhão ali, abaixar tudo ele. E depois você vai ter que fazer a trava da quinta roda e também no sistema de ar e elétrico do caminhão. Você vai ter que ali desacoplar tudinho. Aí depois disso, você vai pro caminhão, engata ali a primeira e vai saindo devagarzinho Você vai saindo devagarzinho com o caminhão. Viu tudo certinho, viu que desacoplou o caminhão, a carreta, o semi-reboque, né, na verdade, do caminhão, tudo certinho, você tá ok. É esse o procedimento. Mas você vai ter que fazer o quê? Na hora que você sair do caminhão, você vai pra lado de fora, assim, do caminhão, que vai estar bem assim o caminhão. Aí você vai um pouquinho pra frente. Aí depois eles vão pedir pra você ir assim no caminhão, você vai ter que parar do lado, assim, do trator, como eles se dizem aqui, né, do cavalinho. E aí, depois disso, você vai vir aqui com o cavalinho, vai vir e vai posicionar novamente para dar a marcha atrás. Você vai vir para poder engatar, mas antes de engatar, você vai deixar bem retinho, bem alinhado.
E aí, quando você estiver um pouquinho mais alinhado, você vai descer do caminhão, olhar lá na quinta roda, ver se o engate tá tudo certinho para fazer o encaixe. Por isso que é importante você descer do caminhão para você poder olhar. Então, você não olha assim superficial, sabe, por fora. Entra mesmo por baixo do caminhão e olha lá na quinta roda, vê se o engate tá... Na hora que você dá a marcha atrás, ele vai encaixar. E pronto, gente. Aí ele encaixou. Aí você vai entrar dentro do caminhão, viu que vai engatar? Você vai, entra pro caminhão e dá a marcha atrás. Não precisa ser rápido, gente. É tudo devagar. E até você ouvir o barulho. Se ouvir o barulho de engate, né? Que é o acoplamento, como que falam aqui... Você vai pegar, colocar a primeira marcha e um pouquinho pra frente, ver se tá puxando o cavalinho, né? Que aqui fala o trator. E aí, ver se tá puxando, porque se você vê você vai bem devagar, viu que tá dando aquele puxão, é porque engatou, acoplou, como que se diz aqui. Então, você desce do caminhão, dá a volta, olha lá certinho onde que é a trava da quinta roda e vê se realmente travou. Viu isso? Desce pra você conferir, ter certeza, vai mais uma vez por baixo do caminhão, né? E olha lá na quinta roda se realmente engatou tudo certinho. Depois disso, você vai fazer o procedimento, né? Mas ao contrário, você vai começar ali na parte, como se diz aqui, deixa eu lembrar o nome. Eu deixei aqui marcado. No sistema, né, de ar e elétrico ali do caminhão, vai fazer o engate, depois vai ali nas patolas, destrava, enrola tudo de novo ali, né, onde que fica estabilizado o caminhão. E depois destrava o semi-reboque, né, que é a caçamba, como se diz aí no caminhão, baú, enfim. E aí você vai fazer todo esse procedimento. E tá feito, gente, é isso. E depois disso, você pode sair com o caminhão tranquilamente. Mas bom, gente, como eu reprovei logo no início, vocês devem estar perguntando, como assim, Carol, você reprovou? Bom, gente, eu reprovei porque quando eu fiz a marcha atrás, deu aquele impacto muito forte. Pra mim tava muito devagar o caminhão, mas não, deu aquele impacto muito forte, bateu mesmo o caminhão. Eu falei, meu Deus, todo mundo olhou assim, né? E aí já me apavorou. Aí eu olhei assim, parei o caminhão, falei, acho que, né? E fui lá ver. E realmente, gente, tava lá, falei, vixe, será que já engatou tudo o caminhão? E eu olhei e vi assim, falei, nossa, acho que já engatou o caminhão. Desci, gente, olha, foi assim, acho muito nervoso, sabe? Eu olhei, não, engatou, tá tudo certo. Só que a vez de eu pegar, olhar bem, gente, só que olhar na trava, como eu falei, é bom a gente seguir, olhar a trava da quinta roda e olhar embaixo do caminhão novamente. E não, eu só olhei lá embaixo do caminhão e pra mim tava engatado, só que eu não olhei a trava da quinta roda, porque a trava da quinta roda, ela tem que entrar tudo certinho lá, tem que estar travada. E não, ela tá um pouco pra fora. Se eu tivesse olhado a trava, vi que ela não tá completamente pra dentro. E aí, no meu desespero, eu falei, não, engatou, tá tudo certo, tudo. E aí, o que eu fiz? Pronto, tá feito. E aí já fui engatando tudo o caminhão, já fui fazendo todo o procedimento que eu acabei de falar aqui pra vocês, tudo. E fui lá no instrutor, do instrutor, né, e do avaliador falar, olha, já tá feito. Aí eles, tá feito mesmo? Eu falei, tá tudo certo. Aí ele olhou assim, olhou pra mim, ai meu Deus do céu. E aí vem a notícia, ele vem aqui, Caroline. Aí eu, ai, lá vai eu. Você acha que engatou, tá tudo certo aqui? Você acha que acoplou, né? Como que eles falam lá? Aí eu, sim, tá tudo certo, né? Aí eles, olha bem. Aí eu olhei lá, aí ele, vem aqui na trava. Aí eu olhei, nossa, falei, não travou. Aí eu peguei, meu Deus, e agora? E nisso eu também tinha feito o teste, né, de ir pra frente, sabe, um pouquinho com o caminhão. Pra mim tinha puxado o caminhão, só que não, a gente não tinha travado, não tinha puxado nada do caminhão. O cavalinho tava indo pra frente sozinho, né, foi e não puxou nada, a caçamba não puxou, né, o semi-reboque. E aí foi que, aí eu olhei lá, falei, vixe, ele falou, ó, não tem como, você reprovou, não tem o que fazer aqui, porque se eu deixasse você seguir, isso daqui, o semi-reboque ia pro chão. Aí eu, não, aí ele, sinto muito, mas você reprovou. Eu desejo boa sorte pra você na sua próxima prova. Você tava indo muito bem, você fez tudo certinho, você deu a marcha atrás perfeitamente,
foi nesse detalhe que eu acho que você tá nervosa, não sei, porque tá tudo só você fazer calmo. Você tinha 20 minutos, gente, eu tinha 20 minutos pra fazer aquilo, e aquilo ali não demora muito não, é muito rápido, sabe? Em 20 minutos ainda é muito tempo, mas você pode ficar enrolando ainda pra gastar esse 20 minutos pra você não ter que ficar na estrada, sabe? Fazendo. Que é mais fácil você gastar os 20 minutos ali do que você ficar indo na estrada. Então nem faça rápido, faça devagar, gente. Gasta os teus 20 minutos se precisar ali, só pra você não ter que ficar muito na estrada, né? Mas às vezes não, nem dá tanto, né, pra você ficar os 20 minutos, mas gastar ali uns 10 minutos pra ficar ali só no pátio é bom. Então você tem tempo, tem 20 minutos. E aí, eu não, gente, pra mim eu pensei que tava tudo feito, tudo certinho. E não, reprovei. Ai, nossa, saí dali frustrado. E o Marcelo tava vendo a minha prova, eu fazendo tudo certinho. Até ele pensou que foi tudo certo por causa do impacto, gente, o barulho. Meu professor ficou assim também indignado. Ele falou, Carol, por que você não olhou? Eu, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, aí eu reprovei. E aí tive que fazer tudo de novo. Então, aí eu tive que pagar minha reprova. Mas aí eu filmei agora pra vocês, eu filmei lá um pouquinho que deu, como que é o procedimento, marcando, mostrando aí pra vocês também. Eu vou deixar aí pra vocês verem. Olha a Carol engatando, ó. Agora aprender a soltar o reboque da carreta. Então, o primeiro processo, você vem aqui, puxa aqui essa válvula e aí vem, solta aqui, que já tá no chão, né? Vai virando esse daqui até chegar no chão. Depois disso, você vem aqui e puxa esse daqui, abaixa esse pininho aqui e vai e abaixa ele aqui pro chão, que vai soltar para a esquerda. Aí prende ele ali e depois solta os cabos, ó, daqui, e vai lá na frente do caminhão que eu já mostro pra vocês e abaixa a suspensão de novo, e depois que vir lá vai soltar aqui de novo, vai até o chão. Eu já mostro pra vocês. Aí o Marcelo tá dando a ré aqui, que aqui fala marcha atrás. Bom, gente, lá vai eu de novo fazer as aulas e passar por mais uma prova. Então, gente, deixa eu falar aqui pra você o valor da minha reprova. Foi 250 euros, mas lembrando que eu fiz em agosto de 2025, tá bom? Então esse valor é do 2025, 250 euros. E tinha 4 aulas e mais a prova, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Se minha prova fosse na terça-feira, na segunda-feira eu tinha 2 aulas. E na terça-feira eu também tinha as minhas aulas. Então, eu fazia 2 aulas e logo em seguida já era a minha prova. Eu terminava a minha aula, passou 1 hora depois que eu terminei minha aula, eu fiz a minha prova. E é bem assim. Gente... Mas enfim, aí nessa minha outra prova, eu tava nervosa um pouco, porque eu já tinha pegado esse professor, esse instrutor, né, lá, o avaliador, na minha categoria C. Ele é meio assim, né? Mas a gente não tem que ir pelo instrutor, né? Tem que ir pelo que nós sabemos, pelo que nós ali fez nas aulas, né? E mesmo assim, eu fiquei nervosa já, meu Deus, na hora que eu vi, eu falei, ai... Aí lá vai eu. Gente, eu não tava conseguindo fazer, na hora que eu desacoplei o caminhão, aí eu tive, como eu mostrei pra vocês, eu tinha que sair com o caminhão, voltar de marcha atrás, deixar juntinho do semi-reboque, né? E aí, meu Deus, eu não tava conseguindo. Eu entrava e da marcha atrás, não tava conseguindo alinhar o cavalinho junto com o semi-reboque. E aí o caminhão ficava assim, não ficava. Eu, ai meu Deus, e tinha um caminhão logo à frente, então não tinha muito espaço, tava com pouco espaço.
E aí aquilo foi me deixando nervosa, mas enfim, aí eu acabei conseguindo fazer, eu parei mesmo o caminhão, falei assim, parei. Como eu sabia que eu tinha 20 minutos, eu parei ali no meio, respirei, olhei bem assim pros retrovisor e respirei fundo. Não, eu vou conseguir. Aí vim alinhando ali certinho, bem devagarzinho, gente, bem devagar o caminhão indo pra trás, assim, marcha atrás. E aí fui. Quando eu cheguei ali num ponto que tudo você tem referência pra onde parar, e aí eu vi que ali bem onde que fica a gasolina, né? Aí tem uma marcação ali, eu falei, ó, chegou. Eu falei, tá bom. E o professor disse, não precisa o caminhão ficar bem alinhadinho, e você precisa estar ali perto da quinta roda pra fazer o acoplamento. Beleza, eu olhei e falei, bom, agora sim. Aí eu desci do caminhão, olhei lá, tá tudo certinho pra fazer engate. Gente, tá bom, dei a marcha atrás, senti o impacto do caminhão. Aí eu fiquei, será que acoplou? Aí fui pra frente um pouquinho, engatei a primeira. Falei, ai meu Deus, não tá puxando, já fiquei nervosa de novo. Desci, aí olhei a quinta roda, aí eu vi lá o acoplamento, tá tudo certinho, a trava tava, eu olhei, já fui lá direto na trava, assim, eu falei, deixa eu ver aqui, né, na trava, que era a trava que tinha que olhar. Vi que a trava tava dentro, assim, olhei, aí eu olhei pro professor, assim, ai meu Deus, aí o professor, calma. E aí eu lá, assim, olhei, e aí eu vi, não, tá engatado, olhei e falei, tá engatado. Aí eu fui lá, beleza, gente, vi que tá tudo certinho, aí fiz tudo o jeito lá, os procedimentos que eu falei pra vocês e depois só fui lá falar pra ele, pro avaliador, que eu tinha terminado, aí ele, não, tá bom, vai lá, relaxa um pouquinho que você tem tempo ainda, acalma que eu tô vendo que você tá um pouquinho nervosa, acalma lá que nós já vamos começar a sua prova. Aí tá bom, entrei dentro do caminhão. Aí me surpreendi até com a atitude dele, assim, bem coisa. Aí respirei, calmei e comecei a lembrar o que eu tenho que fazer nos caminhos, tudo. Depois foi tranquilo, gente. Aí ele entrou e falou que tem que falar, pediu os documentos, perguntou algumas coisas do caminhão. Ele fez 2 perguntinhas, acho que foi isso. Qual que é a função do tacógrafo e aonde tá o retardo. Pronto, foi isso, foi pergunta simples, ele, ok, tá bom, e fez a anotação. Quando você sentir a vontade, você pode dar continuidade na sua prova. Não, tá bom. Aí fiz minha prova, gente, e aí vem o alívio depois que eu terminei a prova. Porque tá aprovada, ai, graças a Deus, Jesus, mas eu chorei, gente. Aí ele, calma, eu falei, não, é que graças a Deus eu passei, gente, sabe que o terror, ele, não, tá bom. Aí, parabéns, te desejo boa sorte e tal. Tá bom, gente, aí ele disse, vou descer do caminhão, você pode ficar um pouquinho aí, depois você desce, que eu falo com o seu professor. Aí, beleza, ele desceu, foi, e aí, gente, foi tudo tranquilo depois, aí saí de lá, aí o professor que me deu a aula, o instrutor, Carol, até que fim, aí eu, graças a Deus. Enfim, gente, aí foi esse procedimento e que aconteceu na minha prova. Claro que eu não filmei, o Marcelo não estava lá no dia, né, e não deu pra ele ir, então aí não filmei a minha prova nem nada, mas no dia da prova do Marcelo eu filmei a prova dele, e aí eu vou deixar um pouquinho pra vocês também, vou jogar um áudio por cima, mas eu filmei bem escondido, porque no dia que ele fez a prova tava assim, gente, muito cheio, e eles não gostam que filma, né, então eu filmei bem pouquinho pra vocês, pra não filmar tudo até onde eu consegui.
gente, esqueci de falar de outro detalhe que era a suspensão do caminhão. Também você tem que mexer para levantar um pouquinho, abaixar, mas isso vai de cada caminhão. Aqui nós tínhamos que levantar um pouquinho a suspensão. Logo depois que terminava a manobra, nós tínhamos que abaixar. Bom, e depois disso o Marcelo deu início à prova dele. E graças a Deus deu tudo certo na prova dele. E assim foi a prova, gente. Mas é isso, gente. E também eu vou deixar aqui no final do vídeo uma aula de uma pessoa aqui do YouTube que quando eu também tava vendo, pesquisando sobre, ele deixou e ele filmou a aula dele tudo certinho aqui, como que faz o procedimento. E eu vou deixar o link do canal dele aqui pra vocês verem. Aí, se vocês se interessarem, aí lá ele também mostra tudo certinho, tá bom? Como que é desacoplar, o que tem que fazer, tudo certinho. Mas lembrando que, gente, que cada caminhão muda um pouquinho o sistema, tudo certinho. Vocês só vê mais ou menos a manobra, as coisas. Mas enfim, gente, mas é isso. Então, tô muito feliz e eu passei, tô com a minha habilitação aqui, graças a Deus, concluí essa meta. Agora é trabalhar, né, gente? E o Marcelo, mas no próximo vídeo eu venho falar pra vocês e ele já tá trabalhando com caminhoneiro. E é isso, gente. Então eu venho compartilhar esse outro momento com vocês também, dessa nova conquista e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo que eu vim compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito aqui, porque eu venho compartilhar com vocês mais coisas, né? Compartilhar mais conteúdo. E logo mais eu espero compartilhar com vocês conteúdo trabalhando como caminhonista aqui em Portugal, o dia a dia de um caminhoneiro, como que é realmente trabalhar de caminhoneiro aqui em Portugal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!